Olá, seja bem-vindo ao programa Diálogo Aberto dessa semana e vamos falar sempre sobre temas importantes, sobre assuntos que nos interessam e, logicamente, com convidados que trazem essas orientações, essas informações para nós. E no Diálogo Aberto dessa semana nós vamos falar também sobre negócios no Pará e depois falar um pouco sobre as regras de condomínios durante a pandemia. Nesse primeiro bloco nós vamos falar justamente sobre a abertura de novas empresas no estado do Pará, o número de novos negócios, inclusive que foi o maior nos últimos 5 anos. O perfil empreendedor do paraense, que teve destaque durante a pandemia, mostrando uma confiança no ambiente econômico no estado. E para conversar sobre este tema, nós recebemos aqui no estúdio a presidente da Junta Comercial do Pará, a Silene Sabino, que vem conversar conosco sobre este tema tão importante. Seja bem-vindo, Silene, aqui no nosso programa Diálogo Aberto. Tudo bem, a honra é minha. E falando sobre essa questão, os números aqui no estado do Pará, como é que estão? Apresentam um crescimento, é um otimismo paraense, é a capacidade nossa de se reinventar ou realmente aquela condição do paraense de ser um bom empreendedor, né, nesse sentido, de olhar para frente e dizer, olha, é possível fazer o diferente. Como é que você analisa esse cenário no estado do Pará? Eu acho que é de tudo um pouco. Eu acho que o paraense, ele é corajoso, ele tem esse senso, sempre teve de empreender, de empreendedorismo. O estado do Pará, ele mostrou a cara dele para o mundo, né? Nós estamos vendo aí, graças a Deus, um cenário muito positivo e a gente vê o estado do Pará crescendo, mostrando isso em todos os municípios, a gente vê um cenário muito positivo de desenvolvimento dentro do estado do Pará. E assim, dentro das regiões, claro, a região metropolitana sempre tem um destaque nesse sentido, mas outras regiões do Pará também começam a despontar nesse sentido de criação de novas empresas, sim, de trabalhos que realmente envolvem toda essa questão de superar esse momento difícil que nós passamos durante o período mais crítico da pandemia, né? Aos poucos a gente começa a sair, começa a vislumbrar também oportunidades que surgiram a partir dessa situação toda. Que regiões você destaca dentro desse aspecto do crescimento das novas empresas? Sim, o estado do Pará como um todo, em todos os 144 municípios do estado do Pará, nós vemos empresas abertas, nós conseguimos registrar, não teve nenhum que a gente pode dizer que não teve. Em todos nós tivemos empresas abertas, né? Nós tivemos aí uma diferença muito expressiva, 42,30% é um número que eu considero expressivo, comparado ao mesmo período do ano passado. Então, realmente são recorde, em cima de recorde de abertura de empresas e nós estamos num ano ainda pandêmico, né? Então, é um número muito expressivo de abertura de empresas. Vamos dizer assim, dentro dos municípios, o que a gente tem aqui? Realmente, como você colocou, a região metropolitana, Belém é o primeiro lugar, por ser a capital, seguido de Ananindeua, depois a gente tem Parauapebas, depois a gente tem Santarém e Marabá, como sendo aí os 5 primeiros municípios do estado em números de aberturas de empresas, como sendo os primeiros municípios do estado como aberturas de empresas dentro do estado do Pará, dos 144. E qual é a linha assim, de maior número dentro dessa estrutura? Por exemplo, você tem mais serviços, você tem mais empresas de fabricação, você tem também muita representação aqui no Pará. Como é que está esse balanço? O segmento de serviços, ele tem 51%, ele continua um segmento crescente. Ano passado era 44% da linha de serviços. Esse ano ele continua crescendo e esse ano ele representa o segmento de serviços. 51% da quantidade dessas empresas abertas é da linha de serviços, seguida do comércio e depois a indústria. E dessa linha de serviços, o que a gente destaca? A culinária paraense? Olha, eu te diria que os serviços em geral, como um todo, acho que vem aí construção civil, a nossa culinária é riquíssima, a gente não pode negar, né? Mas nós temos aí, graças a Deus, o mercado como um todo vem reagindo dentro da nossa região, dentro do estado do Pará. Essa questão, por exemplo, da comida, por isso eu destaquei um pouco, por exemplo, nessa época da pandemia, nós passamos por muitas essas questões dos deliveries, né? As próprias empresas tiveram que se reinventar para entrega, né? Na diversificação de produtos,
né, de condições realmente de compra do e-commerce e outras situações que apareceram. Com o Pix também ajudou bastante, né? Então, houve um aumento dessa faixa. Pelo menos em Belém a gente percebe muito a quantidade de empresas com serviços de entrega, né, que acabaram se adaptando, digamos assim, a esse momento que nós vivemos. Isso é um crescente ou ele tende a estabilizar? Não, é crescente. Eu observo assim que são empresários que muitas vezes eles já existem na informalidade, né? Eles são informais e não se registram. E aí, muitas vezes, eles têm medo, muitas vezes eles acham que é difícil. E aí, quando eles vão vendo que não é difícil, que é fácil se tornar registrado, se tornar formal, e eles passam, então, a se registrar. E aí já vão fazendo essa transição da informalidade para a formalidade de um modo muito mais fácil. Então, já existem na informalidade. Muitos deles já acontecem. E como você falou, realmente eu conheço vários casos da culinária que já existem e passam simplesmente a formalização. O Pará é uma referência, inclusive, internacional, né, nesse sentido, com os festivais gastronômicos, né, a participação. E aí, dentro daquilo que você coloca, então, qual é o grande problema que faz com que o empresário ele não busque formalizar sua empresa, organizar sua empresa e às vezes prefere ficar na informalidade? É o medo, é a questão mesmo da burocracia? O que a gente pode trazer, inclusive, para desmistificar essa ideia de que é melhor ficar na informalidade do que realmente regularizar sua empresa? Eu diria que é o desconhecimento. Desconhecimento. Para mim está no desconhecimento, porque hoje é muito fácil fazer o registro. Ele pode começar como um MEI, e a maioria, 85% das empresas que se registram são pequenos. Então, ele pode começar pequeno, mas para mim está no desconhecimento. Eles desconhecem e por isso eles ficam um pouco inseguros, porque na hora que passa a formalização, as coisas ficam muito mais fáceis. E aí eles ficam um pouco inseguros, não conhecem como é o procedimento, porque burocracia não tem mais. Hoje se faz tudo eletronicamente, inclusive, né? 100% digital. Como é que é o caminho? A transformação digital, ela realmente aconteceu na Junta Comercial. Então, como é o caminho? Ele entra no site da Junta Comercial, www.jusepa.pa.gov, e lá ele entra no portal de serviço. Ele vai fazer o requerimento da sua viabilidade e o próprio sistema, ele vai conduzindo ele. Já ele tem lá... Então, preenchimento eletrônico? Tudo. Ele tem lá um modelo que é auto-preenchível. Ele vai preenchendo, vamos dizer assim, ele coloca os dados dele ali e já tem um modelo padrão. Ele é obrigado a seguir aquele modelo? Ele não é obrigado a seguir aquele modelo. Mas é um modelo que vai... Já facilita bastante, muito. Né? E na hora que ele segue aquele modelo, o processo dele dificilmente vai entrar em exigência, já tem já segue as normas legais. Então, facilita muito a vida do empresário, do empreendedor, do contador, daquele usuário do serviço. Aí você tocou num ponto que é importante destacar também. Eu quero abrir uma empresa, obrigatoriamente eu tenho que ter um aparato de funcionários, de colaboradores, por exemplo. Eu tenho que ter um contador, eu tenho que ter um administrador, ou eu mesmo posso fazer essa gestão como um todo? O que é obrigatório em termos de funcionários, por exemplo, que é uma das reclamações maiores, até por causa do custo do Brasil, em termos de pagamento, né, de direitos trabalhistas. Então, mas eu queria abrir minha empresa, eu e a minha família. São nós 4 que trabalhamos aqui, eu fico no caixa e tudo mais. Mas para abrir uma empresa eu tenho que contratar gente, vai onerar bastante. Como é que pode ser trabalhado isso aí? Não, aqui no estado do Pará não é obrigatório. Não é obrigatório? Não, mas eu até aconselho. Porque tem algumas situações em que um especialista, ele vai dar uma orientação melhor. Então, eu aconselho, não é obrigado a ser empregado, mas é uma pessoa que vai prestar uma orientação. Pode ser freelancer, né, para observar apenas as questões. Pode ser uma pessoa que ele vai consultar. Certo. E aí vai dar uma orientação para ele. Não precisa ser uma pessoa que vai cobrar um preço. Bom, isso é uma coisa que ele vai negociar, né? Certo. Então, e ele vai ter um custo reduzido. Nós temos trabalhado dentro da Junta Comercial para reduzir ao máximo o custo para o empreendedor. Inclusive, no estado do Pará, foi o único ano passado que nós demos 64 dias de isenção do preço público da taxa para abertura de novas empresas. E hoje nós já temos uma resolução plenária
que foi aprovado pelo Colégio de Vogais, que são representantes da sociedade civil organizada dentro da junta comercial, para não cobrar o preço público para a abertura de novos negócios por mais 30 dias. Então, no Brasil, foi o único estado da federação que deu 64 dias de isenção do preço público, foi aqui o estado do Pará. E nós já estamos trabalhando por mais 30 dias agora esse ano. Hoje, quanto custa, Silêncio, esse valor? Depende muito do tipo jurídico. Certo. Então, isso assim, nós fazemos tudo para facilitar a vida desse empreendedor, deste empresário que está para deixar a informalidade, né? Isso, para deixar a informalidade, para ele regularizar a empresa dele. Quando ele está regular, ele tem uma série de benefícios. Inclusive linha de crédito, né? Isso, ele passa a existir no meio jurídico, ele passa a ter acesso a crédito, ele pode contratar com o poder público, quando ele está inscrito, quando ele está registrado. Então, ele tem benefícios quando ele está registrado. E assim, se a gente fosse traçar um perfil desse empreendedor, quem é que pode efetivamente ser um empreendedor? Que tipo de comerciante, que hoje está na informalidade, ele pode realmente buscar e construir uma empresa? Qualquer um. Qualquer um. Aquela pessoa que está empreendendo, ele já está empreendendo de um modo geral, ele tem um pequeno comércio, ele está empreendendo. Muitas vezes até... O ambulante, ele pode ser empreendedor? Por que não? Pode, né? Claro que pode. Por que não? Aí ele organiza, faz, preenche tudo. Isso. Tem que ter capital mínimo comprovado? Não tem. Ele tem que ter um mínimo de capital, sim. Ele precisa ter um registro mínimo. De acordo com a empresa. De acordo com o tamanho do negócio dele, do que ele vai... Até porque ele vai comprar mercadoria, muitas vezes ele vai empreender com capital trabalho, ele vai fazer isso, mas ele tem que dispor de um capital para ele começar aquele negócio. Né? Certo. E aí ele faz, preenche. Em quanto tempo ele tem esse retorno da aprovação ou não aprovação ou recomendações para poder ter aprovado? Olha, então, na junta comercial, o processo dele, como eu digo, é minutos. Agora, antigamente, o empreendedor, ele percorria uma via sacra, né? Ele ia na junta comercial, ele ia na Secretaria da Fazenda, ele ia na Receita Federal, ele ia na Prefeitura, ele ia nos órgãos de licenciamento. Hoje, ele vai apenas no portal de serviço da junta comercial. Foi centralizado, nós somos um integrador estadual. Então, facilitou muito a vida do empreendedor quando ele faz isso. Ele entra lá no site e lá ele consegue tramitar todo o procedimento dele ali no site do portal da junta comercial. Então, basta ir no portal, você tem acesso a essas condições todas. Tem acesso. Né? E no perfil, Silene, só assim um pouquinho contando essa história para a gente. Mais homens ou mais mulheres são empreendedores aqui no estado? Ou é equilibrado? Hoje está bem equilibrado. Bem equilibrado. Hoje está bem equilibrado. Hoje a gente tem existe mais um equilíbrio. Não tem mais ou menos, está muito mais equilibrado. Né? E idade? Qual é a faixa etária que compreende mais o número de pedidos de novas empresas? Olha, hoje eu te diria que a gente tem também um equilíbrio entre essa faixa etária, mas nós temos aí, talvez, entre 30 e 40 anos, a gente tem uma... Nessa faixa, né? O adulto jovem, digamos ainda assim, dentro dessa perspectiva. Exato. Salões de beleza teve um grande também impulso durante esse período, né? E a gente destaca também nesse sentido a abertura de novos salões, porque Belém, por exemplo, é uma cidade que tem muito, né? Sim. Academias, salões de beleza, questão estética também, que teve... A gente percebe muito a cidade girando, né, dentro dessas características. Que entra no rol dos serviços, né? Que entra no rol dos serviços, exato. E a outra questão também que a gente coloca, de qualquer ponto do estado do Pará, a gente pode abrir isso. De qualquer lugar do mundo, logado à internet, a pessoa entra, o usuário entra no site da junta comercial, no portal de serviços, e ele consegue fazer a gestão do seu negócio. Ele consegue abrir, ele consegue alterar, ele consegue até baixar, se ele quiser. De qualquer lugar do mundo, ele consegue fazer isso. Mas aí, no caso, por exemplo, eu quero fazer um pedido de abertura de uma empresa, por exemplo, lá em Orilândia do Norte. Eu quero fazer lá. Sim. O que isso vai trazer em termos de questão de impacto na esfera municipal? Ele tem que também ir à prefeitura local? Como é que funciona? Nós temos convênios com as 144 prefeituras. Certo. Então, na hora que ele entra no portal da junta comercial, ele também consegue fazer a tramitação.
Então, a gente faz o convênio, e isso eu tive desde que eu entrei lá na junta, eu estive lá em Ourilândia do Norte também. Certo. Eu estive lá. Graças a Deus eu consegui percorrer o estado e vou percorrer novamente agora com o projeto Juscepa itinerante por todo o Pará, pelas 12 regiões, levando não só a junta comercial, mas também os órgãos que fazem parte do sistema integrador, que são os órgãos de registro, os órgãos de licenciamento e muitas das prefeituras, levando conhecimento para o cidadão. Nós temos dentro da junta comercial a escola do registro mercantil, que leva conhecimento tanto para os servidores, a gente traz para dentro dos servidores e estagiários, e também para os usuários do registro mercantil, através de palestras. Agora, nesse momento de pandemia, nós buscamos fazer isso por meio virtual e também agora estamos fazendo o deslocamento a partir do dia 16 de junho. Nós saímos daqui da capital e vamos viajar pelo estado do Pará, pelas 12 regiões com o projeto Juscepa itinerante, levando conhecimento por todo o estado do Pará, para os usuários do registro mercantil. E aí nós vamos para Itaituba, nós vamos para Uruará, nós vamos para Altamira, Marabá, e nós vamos percorrer o estado do Pará levando conhecimento para os nossos usuários. E como é que é a receptividade das prefeituras nesse sentido? Ela tem sido parceiras? Tem conseguido estabelecer essas conexões e facilitar até esse processo todo? É muito importante, porque a maior parte eu sempre, quando eu chego nas prefeituras, uma das primeiras perguntas que eu faço para os gestores, né? Quantas empresas tem no seu município? Uhum. Em geral, há esse controle? Eles têm esse controle? Está organizado isso aí? Olha, ou a partir da Juscepa, de repente, olha... É mesmo? Nenhum acertou. Nenhum. E a diferença, assim, era bem grande daquilo que a gente tem na nossa base, certo, com aquilo que eles têm lá. Porque... E aqui você acredita essa questão? É realmente uma informalidade muito grande, ou às vezes as prefeituras realmente acabam deixando de lado essa busca de organização desse espaço do município? O que eu acho, assim, muitas vezes o próprio empreendedor, talvez ele pense que eu preciso ir na junta comercial, eu preciso fazer o registro lá, eu preciso na Receita Estadual, porque eu tenho que ter inscrição estadual, preciso na Receita Federal, porque eu tenho que ter o CNPJ, mas muitas vezes ele não acha que ele tem que ter inscrição municipal. Então, muitas vezes ele não vai na prefeitura para fazer a inscrição municipal. E aí ele não comunica que ele está lá. E às vezes tem aquela questão, não sei se você concorda comigo, que às vezes a fiscalização ela acaba também não orientando, né? Ela vai muitas vezes num aspecto... às vezes até punitivo, ao invés de trazer essa orientação, que é isso que você destaca, e que é de extrema importância, né? De trazer essa orientação, que aí, por exemplo, um processo eletrônico desse, em que eu acho que inclusive você pode anexar documentos em PDF e outras formas, isso facilita bastante esse processo. Né? Atrai o empresário, ele fica mais próximo, né, do gestor. E aí, com isso, na hora que a gente faz o convênio, que a gente está junto, não tem, imediatamente na hora que ele dá entrada no processo, se é naquela prefeitura, imediatamente a prefeitura é comunicada. Olha, está abrindo um novo negócio aí pronto, aí os bancos de dados ficam todos unidos. Olha, isso é extremamente importante, Silene. E aí eu te pergunto o seguinte, vamos dizer, eu que sou um empreendedor lá em Oriximiná, eu quero abrir um negócio, eu quero abrir uma oficina mecânica, eu queria fazer uma consulta de mercado. Quantas oficinas mecânicas tem em Oriximiná? Eu tenho condições de, pela Juscepa, eu ter essa informação? Todos os dados da junta comercial, eles são públicos. Certo. Todos. Então, o nosso objetivo é dar publicidade aos atos. Então, você pode requerer, qualquer pessoa, você pode fazer um requerimento. Olha, eu quero saber quantas oficinas mecânicas, quantos hospitais, quantas farmácias tem no bairro tal, certo, ou na cidade tal. Isso no site da Juscepa tem? Você faz o requerimento através do portal de serviço, certo, e aí é gerado o DAI, você vai pagar o DAI e no seu e-mail para qual você fez na hora que você faz a entrada no portal, deixa lá o registro, você deixa o registro, e aí você coloca no seu e-mail, e aí é gerado o DAI, e essa solicitação, esse requerimento que você fez, na hora que você paga o DAI, em média, de 15 minutos a meia hora, essa informação já está no seu e-mail. Quanto é que custa o DAI?
Depende do que você solicita. Eu quero saber, por exemplo, eu sou empreendedor da área de educação. Eu quero saber, então, quantas escolas particulares tem em Oriximiná, que eu quero entrar lá com uma empresa de educação, uma escola de formação. Aí eu digito lá, eu quero saber quantas tem, pesquisa de mercado, qual o ramo que eles trabalham, se é o ensino, a escolarização básica, se é a formação profissional, como é que eu faço? Aí eu digito lá, coloco e chega bem, quanto custa isso? Sim, a nossa informação, a certidão, a gente coloca, ela custa R$ 1,65 por informação. Aí eu vou fazer a pesquisa lá dentro. Aí eu vou dizer, olha, vamos imaginar que tenha, sei lá, 1.000 escolas. Aí eu vou multiplicar esse valor e vou dizer para você, olha, a informação que você solicitou, ela vai custar tanto. É calculado de acordo com o detalhamento que eu quero. Exatamente. Aí você pode dizer para mim assim, olha, eu não vou querer de todas, eu vou querer só do bairro tal. Entendeu? E aí tira os relatórios de acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade daquilo que você está solicitando. Olha, é muito bacana. Então dá para fazer a pesquisa de mercado em todas as situações. E de forma setorizada por segmento, né? Como quiser. Exatamente. Então, isso é fundamental para quem realmente está querendo pesquisar. Nós trabalhamos muito dessa forma. Por exemplo, Serasa é um cliente da Junta Comercial. As informações que ele vende para bancos, enfim, que ele trabalha no mercado, ele compra das juntas comerciais. Não só aqui no Pará, como nas outras juntas comerciais no Brasil. Então, nós temos vários clientes dessa forma. Então, eu quero saber se você tem uma empresa na junta comercial. Aí eu coloco os dados, o filtro que eu quero pesquisar, pago o DAI e aí vai chegar no e-mail que eu solicitei. Todas as informações, como eu estou colocando, são públicas. Então, você vai, solicita, paga o DAI e ela vai chegar no e-mail que você cadastrou lá e ela vai chegar lá no teu e-mail. Em média, qual a vida útil de uma empresa de serviços? 5 anos, 10 anos? Não, aí não tem, né? Não tem, depende muito, Depende muito. Nós temos empresa registrada lá de mais de 100 anos. É mesmo? Temos. Empresas familiares, inclusive? Empresas familiares, inclusive. No ano passado, nós fizemos o mérito do registro mercantil para uma empresa que tinha mais de 100 anos. Por exemplo, a Santa Maria tem mais de 100 anos, é uma empresa familiar que vem passando de pai para filho, E aí ela está lá registrada há mais de 100 anos. Aí eu te pergunto o seguinte, eu abri uma empresa, né? Vento em polpa, de repente veio essa história da pandemia e eu preciso fechar. Também é o mesmo processo? Eu posso fazer também pelo site? Pode fazer tudo pelo site e a baixa dela na junta comercial não é cobrado preço público. Certo. Então você pode ir lá requerer a baixa dela, não é cobrado. Mas tem que dar baixa, né? Porque senão ela vai ficar... O ideal é que você baixe, porque enquanto você não baixa, ela está sendo... Ela está ativa, né? Tá ativa. E está gerando, inclusive... Está gerando obrigações acessórias para você, todas, né? que não é saudável para ninguém, né? Legal. Então, se não funciona mais, então é melhor baixar, né? Só para a gente fechar agora, o livro que você lançou, a gente tem que destacar isso, porque é uma orientação, inclusive, em termos de empreendedorismo, né? E de dicas importantes. Só fala um pouquinho, a gente tem pouquinho tempo, está encerrando, mas rapidinho do teu livro. Como é o nome dele? Vamos ao trabalho, manual prático da empregabilidade. Olha aí, já está até antenada. Vamos ao trabalho, manual prático da empregabilidade. Da empregabilidade. Imperdível. Ela me prometeu inclusive, né? Com a assinatura, né, colocando tudo direitinho. Sim. Brincadeira, gente. Então, aí é também uma dica interessante para você que quer, né? Claro, não é a Juscepa, aí a Silene que está aqui lançando, mas a gente aproveita também, você que quer aprender, né? Quer que essas dicas importantes, até de currículo, né? De como trabalhar e de elementos, inclusive, de valores. Eu estava falando aqui da honestidade, da responsabilidade, da pontualidade, da improbidade, de tudo aquilo que a gente gostaria realmente de ter. Da fé. Da fé como elemento fundamental. Com a fé. Exatamente. Da ética. Para mim é super importante. Então, eu sou católica, eu pratico muito a minha fé. Então, Manual da Empregabilidade, imperdível. Já tem noite de autógrafo já? Não, por causa da pandemia eu acabei suspendendo. Mas já está à venda, né? Está à venda. Já está à venda. Você disse que você assistiu aqui o programa, tem um desconto. Tem. Então é por aí. Silene, obrigado pela tua presença aqui. Parabéns, obrigada. Sucesso aí no trabalho, sucesso aí como escritora também, nessa orientação toda. Seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, e obrigado a você que nos acompanha. Vamos ter um rápido break e a gente volta para o segundo bloco do programa Diálogo Aberto com você.
Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto, trazendo para você sempre temas interessantes e convidados que nos trazem orientações e que nos ajudam no nosso dia a dia. E agora, no segundo bloco do programa Diálogo Aberto desta semana, nós vamos falar justamente sobre a questão da convivência nos condomínios. Durante a pandemia, com a diminuição dos casos do Covid, houve uma flexibilização nas regras de uso das áreas comuns em muitos condomínios. Porém, a gente sabe que manter esses protocolos de segurança e distanciamento ainda são medidas essenciais para que a gente possa ter uma certa segurança, né? Ainda que estamos vivendo esse período ainda, mesmo que em menor grau ou, digamos, com uma certa estabilidade, mas ainda temos que conviver com essas questões todas. Por isso, para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui no estúdio o advogado especialista em regras condominiais, José Maria Maués, que vem falar conosco sobre esse tema. Seja bem-vindo, doutor José Maria, para falar conosco sobre esse tema que atinge a muitos de nós. A questão do condomínio hoje é uma realidade em toda a capital, região metropolitana, interior do estado, enfim, né? Muita gente vive em condomínio atualmente, né? É verdade. Primeiramente, eu quero dizer que é uma satisfação muito grande eu estar aqui. A TV Nazaré, só com programas educativos, programas voltados para a educação do povo de maneira geral, claro que também com o cunho religioso e informativo. Então é um prazer muito grande, agradeço a você, agradeço a TV Nazaré pelo convite. Sem dúvida, hoje em dia, até por uma questão de segurança, as pessoas estão preferindo morar, né? Preferindo adquirir o seu imóvel em condomínios, né? Então, só que o grande problema, assim como você prefere morar em condomínios pela questão da segurança, né, muitas vezes, existe toda uma questão da convivência. A convivência é sempre complicada, né? Muitas pessoas não têm, muitas vezes, a razoabilidade de conviver numa comunidade, de olhar para o outro, de ver os seus limites, de perceber que você ali tem que viver de uma maneira regrada. Não que haja proibições, mas tem que haver estipulação de regras para que você possa viver tranquilamente, não só a sua qualidade de vida, como também preservando a qualidade de vida do seu semelhante, do seu vizinho que ali mora com você. Para iniciar um condomínio, tem que ter logo a questão da convenção. Essas regras que você bem citou, elas vão estar presentes já na convenção ou depois de um regimento interno? Como é que a gente percebe essa questão de organizar essa convivência dentro do espaço condominial? O condomínio, na constituição do condomínio, já tem que ser criada de imediato a convenção condominial. A convenção condominial é a lei maior do condomínio. É como se fosse, fazendo uma equiparação de ideias, é como se fosse a Constituição Federal do condomínio. Lá estão as leis maiores, lá estão as leis, as normas, bem dizendo, que têm que ser seguidas por todos os condôminos e pelos seus administradores, né? Então, não existe condomínio sem a convenção. É verdade que muitas vezes existem condomínios que a convenção nem foi registrada no cartório de imóveis, mas ela existe, ela tem que existir. Lá estão as leis maiores do condomínio, as normas a ser seguidas, né? E as regras do dia a dia é o regimento interno. Isso é até interessante esclarecer, que as pessoas têm dúvidas. Qual é a diferença da convenção condominial para o regimento interno? A convenção condominial, ela é criada logo no nascimento daquele condomínio. São as leis maiores do condomínio, as normas gerais, né? Digamos, como eu falei agora há pouco, é a Constituição Federal daquele condomínio, digamos assim. O regimento interno, já por sua vez, eles são aquelas regras do dia a dia, como é que vai utilizar a churrasqueira, como é que vai utilizar o salão de festa, quem é que vai poder usar a piscina, etc, e etc. Então, é bom que se saiba que existe todo e qualquer condomínio a convenção condominial e o regimento interno, mas a convenção é a lei maior, o regimento tem que estar de acordo com a convenção. Duas perguntas, então, aí, é importante para a gente destacar. A primeira, de onde vem, quem é que cria essa convenção? É a construtora? É uma constituição de moradores que vão iniciar a ocupação daquele espaço? Essa é a primeira. A segunda, que, vamos dizer, se diz que tem condomínios que têm a convenção, mas não está registrada. Mesmo assim, ela já vale, no caso do regimento interno também, ele precisa estar registrado em algum lugar para poder ter a sua validação? Sim, respondendo à primeira pergunta, a convenção condominial,
ela é criada pelas construtoras. Quando uma construtora entrega um condomínio, né, um condomínio, seja ele horizontal ou vertical, ela de pronto, ela já entrega a convenção condominial pronta. Evidentemente que, em linhas gerais, essa convenção ela tem regras gerais, né, não tão específicas para aquele condomínio. Então, é comum que exista uma assembleia condominial originária, que a gente chama, para que os próprios moradores possam alterar aquela convenção. Existe um quórum especial de moradores para alterar a convenção, mas é comum acontecer para que aquela convenção que é geral, que é entregue pela construtora, seja adaptada, né, seja específica para aquele tipo de condomínio, digamos assim. A segunda pergunta foi... Sobre a questão da validação, da aplicabilidade dessa convenção sim, e no caso perfeito. do regimento. Né? Você falou que alguns condomínios têm a convenção, mas não está registrado. Exatamente. Então, a partir de que momento ela realmente ela pode ser aplicada na sua totalidade? É exatamente isso. A convenção condominial, quando é entregue pela construtora, ela é entregue e muitas vezes os anos vão se passando e acaba que o condomínio não registra aquela convenção no cartório competente, no cartório de imóveis competente. Porém, o Código Civil é bem claro e ele foi bastante inteligente nesse sentido. Mesmo que a convenção não seja registrada, ela tem valor para os condôminos, ela tem valor sim para aqueles condôminos que habitam aquele condomínio. Então, não é justificativa, você que é condômino, e é bom saber disso, não é justificativa do condômino dizer, a convenção não está registrada, então eu não vou seguir as regras da convenção. É errado. O Código Civil é muito claro nisso. Mesmo que a convenção condominial não tenha sido registrada no cartório competente, ainda assim ela é válida sim para os condôminos. Agora tem um asterístico, tem uma exceção. Quando ela não é registrada, ela não pode ser oponível contra terceiros. Ou seja, ela só vale para os condôminos. Ela não pode utilizar aquela convenção contra terceiros, caso ela não seja registrada. Tá? Então, fica até uma dica. Você que é condômino, você que tem o seu apartamento, seja condomínio horizontal, vertical, procure a administração do seu condomínio e veja se a convenção está registrada ou não. É sempre bom a convenção registrada, né? Porque não é só pela questão das regras. Até para se o condomínio quiser, por exemplo, executar a inadimplente, quiser entrar com uma ação preservando o direito dos condôminos, é bom que a convenção esteja registrada. Só um exemplo prático para a gente diferenciar Constituição de regras internas, no caso da regulamentação interna. Que você falou. Existe a convenção condominial certo. E existe o regimento interno. A convenção condominial são as regras gerais, as normas gerais. Exemplo, quanto tempo é o mandato do síndico? Vai ser 1 ano ou vai ser 2 anos? 2 anos é o máximo permitido no Código Civil. As garagens, elas podem ser alugadas só para condôminos ou elas podem ser alugadas para pessoas estranhas ao condomínio? O conselho, vai existir um conselho consultivo, vai existir um conselho fiscal, todas essas regras gerais, essas regras importantes, elas têm que estar contidas na convenção condominial. O regimento interno, ele é mais as regras do dia a dia. O regimento, uso dos espaços comuns. Uso da área comum, certo. Uso da churrasqueira, piscina, pode descer com cachorro, que horas pode descer com cachorro. Questão do lixo, né? Questão do lixo, o salão de festa, vai ser cobrada a taxa, quanto é a taxa, como é que pode ser pago, se não pagar, vai ser executado, vai para o Serasa. Então, essas regras do dia a dia é no regimento interno. Agora, isso também, né, Zé Maria, pode ser mudado tendo o quórum mínimo, né, no caso, pelos próprios moradores numa assembleia. O regimento, para fazer essa alteração do regimento, é simples, é muito simples. Você basta convocar uma assembleia específica para isso e votar por maioria simples. Você consegue alterar o regimento interno, porque são regras do dia a dia, são regras que vão mudando. Exemplo, fazer assembleia virtual. Né? Você agora pode votar, mudar ali uma assembleia, fazer virtualmente, temporariamente, que forma pode ir para a assembleia, etc. e tudo mais. A convenção não. A convenção, para você alterar, ela é mais complexa. Existe no Código Civil um quórum mínimo para você alterar a convenção condominial. Tá? Esse quórum ele é 2/3 de todos os moradores. Então, é mais que a metade dos moradores, dos condôminos, para poder alterar a convenção condominial. Existe esse quórum mínimo para alterar a convenção. Resumindo, alterar a convenção pode? Pode, mas existe um quórum mínimo e é um pouco mais complexo. Alterar o regimento interno, aquelas leis, aquelas normas do dia a dia, pode? Pode. É mais simples, pode ser alterada numa assembleia condominial simples. E aí vem aquela dúvida também, quem é que tem poder de voto e de veto, né?
o morador, o proprietário, o inquilino, como é que essas figuras elas conseguem ter, então, esse poder de participação, mas também o poder de votar e de fazer veto, por exemplo, em alguma situação? Quem dos três tem mais poder? Os três têm os poderes iguais ou algum se sobrepõe ao outro? A questão do inquilino, dependendo da convenção condominial, e aí vai variar de convenção para convenção. Aí está na convenção. Está na convenção. Okay. Tem convenção que permite que inquilino vote em assembleia condominial. Se a convenção permitir, inquilino vota igual a um proprietário. Tem o mesmo peso. Tem o mesmo peso, mesmo peso. Agora, se na convenção condominial não constar que o inquilino pode votar, aí ele não pode votar, só proprietário. Lembrando que tanto o Código Civil quanto a maioria das convenções permitem que se vote por procuração específica. Tá? Então, por exemplo, eu não posso ir na assembleia condominial do meu condomínio, eu sempre estou viajando, etc, etc. Eu posso passar uma procuração específica, particular, não precisa ser pública, para um outro condômino me representar naquela assembleia. Um detalhe muito importante que tem muita gente que pensa que é mito, mas não é, está lá no Código Civil, bem claro. Tá? Só pode participar da assembleia condominial o condômino que esteja quite, tá? Com as suas obrigações, adimplente. Okay. Tá? Ou seja, eu estou adimplente, eu posso participar. Eu não estou adimplente, eu estou devendo um mês, eu fui tentar participar e me impediram. É dano moral e constrangimento? Não, amigo, infelizmente não é. O Código Civil é bem claro, você só pode participar estando quite. A minha convenção permite que eu participe como inquilino. Ok, você pode participar como inquilino, mas você também tem que estar quite, senão você não vai participar. Mesmo raciocínio. Mesmo raciocínio. E isso vale, aí você falou em participar, mas, por exemplo, eu quero só ir para assistir, participar, mas sem poder de voto ou de veto, eu quero só acompanhar. Eu posso ser impedido disso? O Código Civil é bem claro, fala que não pode participar da Assembleia não estando quite. Então, nem ir lá sentar no banquinho e olhar, em regra geral, aí é bom que se diga, né? Aí tem que ter o princípio da razoabilidade do bom senso, que são princípios constitucionais, razoabilidade e bom senso. O Código Civil é expresso, não pode participar. Mas eu posso garantir, eu advogo para condomínio há muitos e muitos anos, que a maioria dos condomínios não permite que você vote, mas permite sim que você participe como ouvinte. Você pode ver o que aconteceu, inclusive tem condomínios maiores, que a assembleia é feita ao ar livre, na área da piscina, porque é muita gente, né? Então não há problema quanto a isso. Mas se um síndico chegar com uma pessoa inadimplente e disser, olha, você nem participar pode porque você não está quite, é uma prerrogativa do síndico, sim. Dele. E nesse caso, o inquilino em relação ao proprietário, ele tem alguma restrição em relação a isso? Dele poder participar? Não, a não ser que tenha alguma coisa no contrato de locação daquele inquilino. Que é alguma coisa no contrato dizendo que ele não pode participar. Se não tiver, se na convenção permitir... Ele está adimplente, ele está tudo ok. Se a convenção permitir que o inquilino participe e ele estiver adimplente, ele pode participar naturalmente. A não ser que, aí vai numa relação interpessoal deles, que no contrato de locação esteja expressamente dito que o inquilino não pode participar das assembleias. Aí é uma outra situação. E aí, nesse ponto, já que a gente está tocando na questão do contrato, o contrato também tem que ser harmônico com a convenção. Sim, evidentemente. Ele também não pode prever nada, ou mesmo da questão do regimento interno, que vá de encontro, por exemplo, àquilo que está estabelecido, não é isso? Então... Sem dúvida, o contrato não pode ir contra a convenção, e a convenção, por sua vez, não pode ir contra as leis maiores, que é o Código Civil e a Constituição Federal. Né? A convenção de um condomínio, ela tem que estar de acordo com as leis maiores do país, evidentemente, que é o Código Civil, a Constituição Federal, a própria lei de condomínios, que é uma lei antiga, uma lei de 64, que ainda está em vigor. Muita gente pensa que ela foi revogada, mas não foi. Né? Então, é tudo harmonioso. A convenção tem que estar obedecendo à Constituição e às outras regras do país, às outras leis do país. O contrato de locação do inquilino, no caso que você colocou aqui, num caso concreto, tem que estar obedecendo à convenção e às leis maiores do país também. Nesse ponto também a gente vai para um outro princípio, que é o princípio da publicidade. As atas, né, dessas reuniões condominiais, elas obrigatoriamente têm que ser tornadas públicas para todos os moradores? Sim. A convocação de uma assembleia, vamos começar do início, da origem. A convocação de uma assembleia, ela tem que ser feita para todos os moradores. Não é à toa que a convocação da assembleia, ela é afixada, em geral,
afixada a um cartaz no elevador, por exemplo, no quadro de avisos. Hoje em dia, além de ser afixada no elevador e no quadro de avisos, ela também é enviada por WhatsApp, é enviada pelo e-mail cadastrado dos moradores, né, que aplicativos que hoje em dia têm. já existem dos condomínios. Então tem que ser dado a ciência total para os moradores, total e absoluta. Além disso, o que aconteceu naquela assembleia, e entrando na pergunta que você fez diretamente, tem que ser publicado aqueles atos como atos públicos que realmente aconteceram. Então, por isso que aquelas atas, elas têm que ser registradas. Para poder, caso o morador queira ter acesso e o condomínio se negue, ele pode ir no cartório e conseguir uma segunda via, por exemplo, daquela ata, do que aconteceu naquela assembleia condominial. Mas ela também tem que obedecer esse princípio, por exemplo, coloco a ata ali no elevador, disponibilize no aplicativo, encaminhe por grupo de WhatsApp que tenham essa incumbência de comunicação. Ela obedece à mesma condição da convocação para a Assembleia? Não necessariamente. A ata, é por isso que ela é registrada, que se você quiser ter acesso, você pode ter acesso na administração do seu condomínio com um simples pedido. Mas caso seja negado, que não é tão difícil, você pode ter acesso numa segunda via dos atos que aconteceram naquela ata no cartório. Tá? Mas não existe lei, não existe regra que obrigue a ata ser afixada como a convenção da Assembleia. Não existe esse tipo de estipulação. Ok. E a questão agora, a gente está partimos da regra e vamos partir agora da exceção causada pela pandemia. Muitos condomínios fizeram restrições, né, na questão do regimento interno, estabelecendo horários, fechando espaços como academias, saunas, piscinas, salões de festas e várias outras, até proibindo, por exemplo, o acesso à área de lazer, né? Até que ponto o condomínio ele pode realmente fazer essa restrição, né, e seguindo ou não, total ou parcialmente, os decretos de restrição que foram emitidos aí pelos governos municipais ou estaduais? Pois é, essa pandemia ela é um grande asterístico na esfera jurídica para todos e qualquer ramo do direito, inclusive para o direito condominial. Em regra geral, o condômino ele não pode ser impedido, ele não pode ter tolhido o seu direito de usufruir livremente das áreas comuns do seu condomínio. Ele não pode. E isso é em regra geral. Porém, como nós estamos numa pandemia, é um momento de exceção, sem dúvida alguma, né? É um asterístico na vida de todo mundo. O condomínio tem que seguir os decretos municipais e estaduais que foram proferidos pelo governo do estado e o governo municipal, né? Porque senão o próprio condomínio pode ser sancionado, ele pode ter sanções por não cumprir esse tipo de decreto. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte: o síndico ele é um mero administrador do condomínio. O síndico, ele praticamente, ele não pode tomar isoladamente decisões de, por exemplo, impedir que alguém use a área comum, a piscina, a churrasqueira, salão de festas, etc. Ele não pode, em regra geral. Em regra geral, para esse tipo de situação, o síndico tem que sempre levar as deliberações ou as tendências que ele quer implementar naquele condomínio para uma Assembleia Geral e a Assembleia decidir. Só que como nós estamos no momento de exceção e como há esses decretos, né, do governo do estado e do município em todo o Brasil, o síndico tem que chamar para si a responsabilidade, até porque não tinha como convocar uma assembleia, haja vista que não poderia haver aglomeração. Então não tinha como o síndico dizer, olha, eu vou convocar uma assembleia para poder ser votado, para poder fechar a área de lazer, para poder a gente cumprir o decreto. Não tem como, porque não tinha como fazer a assembleia condominial, haja vista que não tinha como aglomerar. Então, nesse caso específico da pandemia, nesse caso específico apenas, o síndico teve que chamar a responsabilidade para si e tomar a decisão de fechar a área comum, impedir o uso de academia, impedir o uso de piscina, churrasqueira, etc. Mas isso é uma exceção. Em via de regra, o síndico não pode tomar unilateralmente esse tipo de decisão, ele tem que levar isso para uma assembleia. A gente até comentava que o governo Bolsonaro, né, o governo federal, ele criou uma lei no ano passado, mas essa lei não está mais em vigor, que permitiu as assembleias virtuais, exatamente para que se discutisse isso de maneira virtual. Só que essa lei foi criada já no meio da pandemia em diante, então as regras elas começaram de isolamento, elas começaram no início da pandemia, lá por março, abril do ano passado, né, de 2020.
Então ficou muito complicado. O síndico teve realmente que chamar a responsabilidade para si. Houve muita confusão porque as pessoas não queriam, muita gente não queria que fosse fechada, dizia que o síndico não tinha poder para isso. Era realmente um hiato jurídico, porque o síndico não tem esse poder, mas como se estava no momento de exceção, repito, os síndicos tiveram que chamar para si essa responsabilidade. Mas, em via de regra, o síndico não pode impedir alguém de usar a área comum do condomínio. Mas, no caso da pandemia, não teve jeito, foi um momento de exceção, como eu falei, o síndico teve que chamar essa responsabilidade para si e que se criou uma polêmica muito grande em todos os condomínios. Aí agora a gente está vivendo um outro momento, em questão de bandeiramento no estado, né? E alguns condomínios, por exemplo, eles que continuaram com essas medidas restritivas mais intensas, fechamento de academia, uso de piscina, churrasqueira, salão de festas, área de lazer. O que o condômino que se sente prejudicado, ele pode fazer? Ele pode solicitar uma convocação de uma assembleia, ele pode questionar isso aí judicialmente. Como é que entra essa questão, principalmente de um condômino que não está mais seguindo aquelas regras do condomínio, né? Mas que já teve essa abertura de uma forma geral e ele acabou sendo punido, inclusive para pagar uma multa por conta do descumprimento. Como é que fica essa história, já que neste caso específico que a gente está colocando, as medidas restritivas já tiveram um certo afrouxamento, mas o condomínio resolveu manter as mesmas regras e, inclusive, punir quem descumpre. Nesse caso específico que você mencionou, hoje praticamente nenhum condomínio está isolando mais área de lazer, exatamente em razão do afrouxamento, digamos assim, certo, das restrições, né? Da mudança de bandeiramento, de laranja para amarelo, etc. e tal. Mas vira e mexe, a gente ainda escuta que tem condomínios, principalmente com síndicos mais conservadores, que ainda querem restringir, tá? O uso da piscina, da churrasqueira. Isso está errado, aí está errado. O condomínio que se sentir prejudicado, ele pode acionar o condomínio administrativamente através de um recurso interno, ou fazer livro de ocorrência, ou mandar um comunicado para o condomínio dizendo, olha, síndico, é o seguinte, na época do auge da pandemia, digamos assim, né, apesar que a pandemia não acabou, apesar de muita gente achar isso, mas digamos, na época do auge da pandemia, ok, você restringiu o acesso, obrigou as pessoas a utilizarem máscara, enfim, fechou o salão de festa, fechou a academia, ok. Mas hoje em dia não, o bandeiramento está aí para isso. Então, por exemplo, o salão de festa hoje pode funcionar com 50% dos convidados, né, da capacidade. A churrasqueira tem-se uma recomendação que pode ser utilizada com até 12 pessoas no condomínio. Piscina, né? Piscina. Então, o síndico do condomínio, ele não pode tomar mais esse tipo de atitude. Ele tem que ir seguindo o bandeiramento e seguindo as mudanças. Inclusive, né? Com as assembleias, né? Inclusive novamente, com as assembleias virtuais. Hoje em dia já pode, sim, realizar assembleia presencial, né? Então, assim, se acontece isso no seu condomínio, você tem que conversar com o síndico, converse com o seu conselho consultivo do condomínio, que em geral todo condomínio tem o seu conselho, né? Formado por 3 membros ali, porque não pode ser assim. E na pior das hipóteses, num caso extremo, o condomínio que se sentir prejudicado, ele pode até mesmo ir para a justiça e dizer, olha, eu estou pagando o condomínio, houve uma mudança do bandeiramento, houve um afrouxamento sim das regras, eu quero utilizar a piscina do meu condomínio, eu quero utilizar a academia do meu condomínio, eu entendo que tem que ter regras sim, ainda há regras que têm que ser seguidas, mas não pode haver um fechamento, não tem mais cabimento ser dessa maneira. Então o condomínio que se sentir lesado, ele pode procurar o condomínio inicialmente amigavelmente, ou num caso extremo até mesmo procurar o Poder Judiciário. Certo. E aqui então, nós agradecemos a sua presença, José Maria, né? Ele que é advogado e que trabalha especificamente, né, junto a essas áreas condominiais, que é um local que tem que ter muita capacidade de convivência, né? É verdade, sem dúvida. As demandas com certeza devem ser muito grandes, desde a questão mesmo que envolve às vezes os pets, a situação das garagens e tudo aquilo que a gente passa, mas que sempre tem uma via conciliadora que é possível por meio do diálogo, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Conviver em condomínio não é tão difícil. O problema é você ter razoabilidade, olhar para o seu semelhante, ter o bom senso, né? Eu entrei no condomínio de um amigo um dia desse, tinha uma placa na entrada, eu achei super interessante.
Eu até bati foto e postei na minha rede social. A placa estava assim: para usar máscara não precisa de lei, basta você gostar de si e do seu semelhante. Então, para mim, isso aí foi perfeito. Eu acho que condomínio é isso, é olhar para o lado, olhar para o próximo, ter bom senso e viver harmonicamente. A vida é um sopro, então vamos aproveitar a vida ajudando a todos e preservando o nosso semelhante. E diminuindo o estresse, né? Diminuindo o estresse também. Essa questão toda. Doutor José Maria Maués, advogado condominial, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, obrigado. E obrigado a você que nos acompanha no Diálogo Aberto, hoje mais uma vez trazendo temas e trazendo questões interessantes para o nosso dia a dia, para a gente poder viver bem, em harmonia e de uma forma tranquila e sadia. Fica com Deus, até o próximo programa Diálogo Aberto com você.